Pai, nós te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, por essa hora tão graciosa. Tu nos dás, Pai, o grande privilégio de estarmos em Tua presença. Privilégio este, que tens concedido àqueles que têm conhecido o Teu grande amor e que te buscam porque têm um coração em Ti. Pessoas que têm o coração no Senhor porque Te amam mediante aquilo que experimentaram do Teu amor. Obrigado porque nos dás o privilégio de lermos a Tua palavra e através dela sermos instruídos. Então nós pedimos agora, Senhor, que essa palavra lida encontre lugar nos nossos corações e saiamos daqui prontos a vivermos o que aprendemos, de tal forma que Tu, Senhor, sejas glorificado com o nosso procedimento, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nesta semana, eu estava assistindo a um dos documentários da History Channel e entre os vários documentários que eles gostam de repetir com os mesmos temas, quando não é OVNIs, é Nostradamus. E era mais um sobre Nostradamus. Só que nesse documentário eles estavam tentando mostrar a luta que existe hoje pelo movimento da astrologia em se estabelecer como uma ciência. Entenda, não confunda a astrologia com astronomia. Astronomia é ciência. E a astrologia ela tem lutado para se estabelecer como ciência, como outrora foi um tempo lá na Idade Média. E o mais surpreendente no documentário é que a partir do ano que vem, a Universidade da Sorbonne vai começar a oferecer de novo o curso de astrologia. E nesse documentário eles procuravam mostrar que havia algum sentido nisso, uma vez que Nostradamus usou tanto da astrologia para as suas supostas previsões e que teoricamente teriam se confirmado. Eu fiquei pensando, disse, Deus, não importa quanto tempo a Tua palavra tenha nos advertido sobre isso. As pessoas continuam se permitindo enganar por aquilo que não é Deus. E esse texto de Tiago que nós lemos é um texto que trata diretamente sobre essa questão. Nós temos meditado Tiago já há muito tempo. Estamos nesse exato momento no versículo 16 ao 18. E nós temos visto que essa comunidade era uma comunidade sofrida. Porque eles haviam permitido tudo, do dia para a noite, por causa da perseguição que se impôs em Jerusalém. E tiveram que sair somente com suas famílias para recomeçar a vida. Por quê? Ou eles ficavam em Jerusalém e negavam a sua fé. Ou eles ficavam em Jerusalém e morriam com suas famílias. Ou eles deixavam tudo, preservavam suas famílias, mas saíam com uma mão na frente e outra atrás. E é interessante que Tiago, ao escrever agora, a partir desse momento, o versículo 16, abre a segunda parte do discurso do livro. A preocupação dele muda. Até a semana passada nós estávamos olhando a primeira preocupação dele, versículo 2, quando ele diz, tende por motivo de toda alegria, passares por várias provações. Examinamos a questão das provações. Examinamos a alegria que Deus tem para nos dar por meio das nossas provações. Mas agora Tiago tem outra preocupação. A preocupação de que no meio do sofrimento nós esqueçamos de olhar para aquele de onde de fato procede todo o dom perfeito e toda boa dádiva. Aqui está o grande problema. Quando ele diz em seguida que toda bondade e dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, talvez a gente não capte o que ele está dizendo. O que significa essa frase, Pai das luzes? Eu acho que a tradução que conseguiu captar bem isso foi a tradução do Peregrino. Ela não diz Pai das luzes,
mas o pai dos luzeiros. A tradução ecumênica mantém a expressão pai das luzes, e na nota de rodapé ela explica, ele está se referindo aos astros. Qual é o grande problema aqui? É que muitos irmãos corriam risco naquela hora de dor, de angústia, de incerteza, de se permitir, como no mundo antigo, de começar a contemplar os astros, achando que os astros tinham respostas para os seus problemas. O problema de Tiago nessa passagem, especificamente, é o problema da astrologia que começava a enganar os irmãos. E daí as expressões dele, que desce do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, essas expressões referem-se às mudanças dos astros celestes. Qual é o grande problema aqui? O perigo de sermos enganados. Ele começa dizendo, não nos enganeis. Esse é o grande perigo quando nós estamos vivendo um momento de dor. A gente às vezes precisa se agarrar em alguma coisa. E a gente começa a se agarrar em qualquer coisa. A gente começa a dar tiro para tudo que é lado. Porque a incerteza nos faz contemplar qualquer porto seguro que nos dê esperança. E exatamente aqui nós permitimos que o nosso coração perca o foco daquele que de fato é a nossa esperança. O nosso coração perca o foco daquele que de fato é a nossa luz. De onde nós esperamos o cuidado, de onde nós esperamos a proteção, em meio às nossas perdas. Esse é o grande problema. Olha o que está acontecendo hoje com a igreja. Por que há tantos cristãos desorientados? Porque eles perderam a perspectiva de onde procede de fato o nosso cuidado, a nossa esperança e a certeza da boa dádiva. Então é exemplo do perigo que Tiago está condenando, que é recorrermos para a natureza, como se na natureza tivéssemos respostas. Tem tantas pessoas hoje buscando os elementos da natureza para se agarrar a alguma esperança. A gente que se segura em sal grosso, rosa ungida, copo d'água ungido e tantas outras superstições que roubam de nós o olhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Não vos enganeis. Agora, nessa expressão, uma coisa que eu acho tremenda, ele não diz, olha, tomem cuidado com quem vos engana. Ele diz, não vos enganeis. O problema não está em quem me oferece a ilusão. O problema está dentro de mim, que aceito a ilusão. E como o Tiago trabalha com aquilo que nós chamamos de literatura sapiencial veterotestamentária, essa expressão não vos enganeis, ela é retirada de uma interpretação rabínica de Gênesis. Quando a serpente chega para Eva e a engana. O que aconteceu? Quando que Eva aceita o pecado? Quando diz o texto que ela então viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e fruto bom para dar entendimento. Qual era a promessa? Você será como Deus. A mulher aceitou a enganação. Isso foi conveniente ao coração. Por que tem tanta gente se enganando? Por que tem tanta gente se iludindo? Porque em algum momento da sua dor, do seu desespero, elas simplesmente aceitam o que é conveniente para o coração. Nós vimos agora recentemente a briga que surgiu no meio neopentecostal. Edir Macedo colocou aquele vídeo lá na Record sobre o movimento do Caicai e houve aquele levante todo. Mas você sabe o que é interessante naquele documentário? É ouvir um dos fundadores do movimento do Caicai arrependido. Arrependido do que eles começaram.
por que essa ilusão chegou a ele? Porque num determinado momento era conveniente. E graças a Deus que ele teve os olhos abertos. Antes de começarmos o culto, Edson me falava de um testemunho agora da Nívia Soares, recente, em que ela se arrepende do que eles estão fazendo com o Evangelho, transformando num show, transformando em entretenimento. Mas por que agora só? Porque em algum momento foi conveniente também para ela aceitar o engano. Graças a Deus que os olhos estão se abrindo. Mas percebe o que Tiago está dizendo? O problema está em nós. Às vezes nós permitimos que realmente a nossa situação nos leve ao engano do que nos é conveniente. E se diz, olha, vai dar certo, que a gente faz. Nós vivemos uma época de pragmatismo. Esse tem sido um grande mal na nossa sociedade. Desde que James Fraser formulou o conceito do pragmatismo na psicologia, isso tem sido uma lei quase que universal. Deu certo? É de Deus. Está acontecendo? É de Deus. Tiago diz, calma, não é por aí. Eu não vos enganeis. Aonde você está olhando? O fato de dar certo não significa que aponta para o Senhor. Nós temos ensinado aos nossos alunos da faculdade uma coisa que choca. Qual é o critério de discernimento de um falso profeta? A resposta de cara de todo mundo é se ele profetizou e não cumpriu, é um falso profeta, apedrejo. Não, esse é o segundo critério. Antes de Deus estabelecer esse critério, Deuteronômio 13 estabeleceu o primeiro critério. E o primeiro critério era, se ele te disser que vai acontecer algo milagroso, e acontecer, e então ele te chamar para um Deus que você não conhece, não siga. Porque é o Senhor vosso Deus que está provando os vossos corações para saber se o amais ou não. Qual é o critério do verdadeiro profeta? Não é se o milagre acontece. É para onde ele me leva. É para onde ele me faz olhar. Por que tem tanta gente se enganando, como o Tiago está dizendo? Porque eles não têm olhado para aquele que é o Criador, para aquele que é o Senhor, para aquele que detém a autoridade. Estão olhando para qualquer coisa, menos para Deus. E aí a gente vê as aberrações que a gente está vendo nos nossos dias. Antigamente, quando você queria um conselho de Deus, você procurava um pastor, um irmão, homem de Deus, e juntos nós íamos examinar a Escritura e procurar entender qual era a direção de Deus. Hoje, você não precisa procurar ninguém. Você liga para algum programa de televisão evangélico que tem uma sensitiva ou insensitiva que vai te dizer o que você tem que fazer. Perdemos a noção. Nós estamos olhando para onde? Nós estamos contemplando quem na nossa dor para discernirmos o que está à nossa volta. Por isso a preocupação de Tiago, não vos enganeis. Não se permitam isso. E uma coisa que é característica na Escritura é exatamente examinar todas as coisas. Nós esquecemos desse princípio tão básico. Cristo disse, examinai. Paulo disse, examinai. 1 João diz, examinai. Nós esquecemos disso. Abriu a boca em nome de Deus, é de Deus. Não, eu não sei se é de Deus. Eu tenho que discernir, porque muitas pessoas abrirão a boca em nome de Deus para fazer perder o meu caminho. Que se valerão da minha fragilidade no momento da dor para fazer perder o meu caminho. E o que não faltam são lobos pronto a devorar as ovelhas do Senhor, infiltrados no meio das ovelhas para lhes destruir a vida. É o que mais a gente tem visto.
Pesquisa do IBGE, último censo. Alguns resultados já têm saído. E um dos mais assustadores, qual foi a igreja que mais cresceu no Brasil? Nessa última década, a igreja dos desigrejados. Cresceu mais de 14% aqueles que abandonaram as igrejas. Depois, em segundo lugar, a Assembleia de Deus, 11%. Você vê que esse grupo cresceu mais que a Assembleia. E mais uma coisa interessante nessa pesquisa. Qual foi a principal motivação de saírem? Estavam frustrados com o Evangelho que aprenderam. O problema é o Evangelho? Não. O Evangelho continua sendo a palavra de Deus que transforma o homem, muda o coração, liberta o homem da opressão do pecado, do diabo, do mundo. O Evangelho continua o poder de Deus. Então o problema não é o Evangelho. O problema são os corações que se permitiram enganar com o falso Evangelho. Não examinaram a verificar se de fato vinha de Deus. E se entregaram ao que o apóstolo Paulo chama de fábulas, de velhas caducas. É essa a expressão de Paulo mesmo. Quando ele está exortando a Timóteo, ele diz para Timóteo exortar a igreja para que não se perca com as fábulas, ou em grego mitos, de velhas caducas. Tem um monte de gente sendo enganada. Eu compartilhei com os irmãos logo que eu cheguei de Fortaleza, depois de 30 dias lá, sofrendo com o quadro da minha mãe, 3 vezes desenganada, teve que amputar a perna, a mãe vai morrer, todo aquele quadro, tantas coisas que vieram à minha mente, tentando comprar Deus, e meu coração dizia, você sabe que não é assim que funciona? Vamos fazer votos, para ver se Deus faz alguma coisa, como se Deus pudesse ser subornado. Como se aquilo que Ele faz por nós não fosse ato da misericórdia dEle, do amor dEle por nós, e não porque nós o compramos. Você entende? Se isso é sutil na mente daqueles que têm a Escritura no coração, você imagina para quem não tem. Eu tenho dito aos irmãos, eu li a Bíblia a primeira vez aos 9 anos de idade. Toda. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já li essa Bíblia. Agora, se isso é capaz de ter a mente de um homem que lê as Escrituras, esses pensamentos sutis, que tentam roubar a perspectiva de Deus no nosso sofrimento, imagina quando você não conhece para julgar o que está acontecendo. O diabo diz, não vos enganeis. Só que nessa perspectiva é uma outra coisa interessante. A ordem é numa perspectiva imperativa. Não é do tipo, olha, não se deixe enganar, eu estou te dando uma opção. Não. Para nós cristãos não é uma opção deixarmos nos enganar ou não. É uma ordem de Deus não deixarmos nos enganarmos. É uma ordem. Porque aqueles que nasceram pela palavra, como ele vai dizer no versículo 18, isso vamos meditar na semana que vem, com a graça de Deus, os que nasceram pela palavra, não se permitem enganar com qualquer coisa. O que eu tenho ouvido de muitos de vocês da igreja, de alunos nossos da faculdade, é que eles dizem, depois que a gente começa a compreender, fica complicado, porque a gente já não aceita qualquer coisa. A gente vai ouvir uma pregação e diz, opa, não é isso que Deus está dizendo. A gente vai ouvir um estudo, opa, não é isso que o Senhor está nos ensinando. Estão distorcendo a verdade de Deus, estão distorcendo a palavra de Deus. Para nós cristãos é imperativo não aceitarmos o engano. Talvez o nosso grande problema é que a gente tem entregado aos outros a autoridade para pensar em nosso lugar. Esse tem sido um grande problema. Eu não quero pensar. Então eu entrego a alguém
um pastor, a um líder, para que pense no meu lugar, porque eu não tenho a responsabilidade. Só que a responsabilidade é minha, de examinar. Porque quando eu estiver frágil, são as horas que os enganos aparecerão. E só para concluirmos, para você entender isso. Quando Cristo vai começar o ministério dele, são 40 dias de jejum. Ele não comeu nada. Aí a palavra de Deus diz que depois de 40 dias, ele teve fome. E aí aparece Satanás. Qual é a grande tentativa de Satanás? Não é... rapaz, por que tu não rouba ali um dinheiro para ir comprar pão? Não é colocar uma mulher vistosa diante de Jesus. O texto diz, depois de 40 dias ele teve fome. Qual foi a primeira fome de Satanás? Por que tu não transforma pedra em pão? Tentando desvirtuar a missão. Tentando desvirtuar o poder de Cristo para si mesmo e não como uma ação libertadora para os outros. Como Cristo respondeu? Ele não disse para Satanás, sai de reto, Satanás! Não. Ele simplesmente olhou e disse, está escrito. E ele vai à Escritura para mostrar a Satanás que aquele tipo de engano não vai funcionar. É assim que nós deveríamos responder no momento da nossa fragilidade, no momento da nossa dor, quando pessoas vêm cheias de promessas para o nosso lado, vêm cheias de fórmulas mágicas, de campanha, de não sei o quê. Não. Eu posso confiar naquele que é o Pai das luzes, aquele que controla o universo, aquele que é Senhor da minha vida, aquele que eu sei que me ama e cuidará de mim. Eu posso confiar nele. Eu não preciso que ninguém me engane. Eu só preciso confiar nele. Eu preciso confiar na sua palavra. Isso será suficiente para que eu atravesse com sabedoria o momento da minha dor, o momento das minhas lutas, o momento das minhas incertezas e inseguranças. O Senhor será suficiente. Nada mais. Nada além do que o Senhor. O Espírito Santo nos ajude a entender isso, para que não sejamos enganados por tantas vozes que tentam desfocar aquele que é o nosso Salvador, aquele que nos regenerou pela palavra da verdade. Que os nossos ouvidos sejam cativos da voz do Senhor, para que saibamos viver com sabedoria a nossa angústia. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela exortação que vem da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração firme em ti. Ainda que a nossa dor um dia possa ser grande, ainda que o nosso sofrimento possa ser grande, ainda que a nossa incerteza, insegurança seja enorme, dá-nos um coração em ti, atentos à tua voz, à tua palavra, para que não sejamos desvirtuados dos caminhos do Senhor, da verdade do Senhor. Para que possamos te encontrar em meio às nossas tribulações, em meio às nossas tempestades. Ó Santo Espírito, cativa a nossa mente a ti mesmo. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.